Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios e situações para explorar a ideia de número positivo e de número negativo. Vamos lá para a nossa primeira questão. Escreva cada medida de temperatura em graus Celsius. Este símbolo aqui de graus Celsius é a unidade de temperatura utilizada em nosso país. Ok? No item A temos 3 graus Celsius abaixo de zero. 3 graus Celsius a gente representa com o numeral 3 e o símbolo graus Celsius. Como a temperatura está abaixo de zero, a gente deve utilizar o sinal de menos à esquerda dessa medida, tá bom? Então, 3 graus Celsius abaixo de zero pode ser escrito como menos 3 graus Celsius. No item B, queremos escrever a medida de temperatura 10 graus Celsius acima de zero. 10 graus Celsius pode ser escrito com o numeral 10 e o símbolo graus Celsius. Acima de zero está indicando que a temperatura é positiva. Então você pode acrescentar o sinal de mais à esquerda do número ou simplesmente escrever o número sem este sinal, ok? Então, quando a temperatura ou alguma medida é positiva, você pode acrescentar o sinal de mais à esquerda desse número, ok? Quando a temperatura ou alguma medida for negativa, é obrigatório que você coloque o sinal de menos à esquerda deste número. Então, temos a nossa resposta. Vamos então destacar aqui algumas observações. Vamos lá. Primeira, os números negativos aparecem sempre com o sinal menos. Segunda, os números positivos aparecem com o sinal mais ou simplesmente sem o sinal. Uma terceira observação que podemos fazer é que o número zero não é nem um número positivo, nem um número negativo. Okay? Zero é zero. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão. Se uma medida de temperatura de 0 graus Celsius baixar 5 graus Celsius, então qual será a nova medida de temperatura? Então vejam que a temperatura atual seria de 0 graus Celsius e ela vai baixar 5 graus Celsius. Então vamos ver a seguinte ilustração. Temos a temperatura de 0 grau, que não é nem positiva nem negativa, e vamos destacar aqui o que significa baixar 5 graus Celsius. Vamos lá. Baixar, então, quer dizer que vai diminuir. Se era 0 grau, vai diminuir 1. Ou seja, vai ficar menos 1 grau negativo, né? 1 grau negativo. Se baixar mais outro grau, vai ficar menos 2. Se baixar mais uma vez, vai ficar menos 3. Baixou mais um grau, menos 4 graus. E se baixar mais um, vai ficar menos 5. Então, como dizemos que a medida de temperatura estava em 0 grau e baixou 5 graus, a nova medida de temperatura vai ser menos 5 graus Celsius. Então, a nossa resposta aqui é menos 5 graus Celsius. Vamos lá.
Espero que tenham compreendido. Vamos para a nossa terceira questão. Se uma medida de temperatura de menos 1 grau Celsius subir 7 graus Celsius, então qual será a nova medida de temperatura? Vamos lá. A temperatura atual seria de menos 1 grau Celsius. E ela vai subir 7 graus Celsius. Vamos ilustrar aqui. Marcamos o número 0 porque o 0 é o marco que divide uma temperatura negativa de uma temperatura positiva, ok? Então, o que vier à esquerda ou abaixo do 0 é considerado um número negativo. O que vier à direita ou acima de 0 é considerado uma medida positiva, ok? Por isso que aqui, para diversificar o exercício anterior, nós usamos uma retinha horizontal, tá bom? Mas ela tem o mesmo significado da reta vertical utilizada para ilustrar a resposta na segunda questão. Ok? Então vamos entender aqui. A temperatura era de menos 1 grau e ela subiu 7 graus Celsius. Vamos lá. Se ela subir 1 grau Celsius, ou seja, se ela aumentar, né, a gente pode indicar uma setinha para a direita, ela vai para 0. Se subir mais 1, vai para 1 grau positivo. Se subir mais outro, 3, né, por enquanto, vai para 2. E assim você pode ir pensando, raciocinando. Vai para 3, para 4, para 5 e para 6. Veja, estava a menos 1 grau Celsius e subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. Então, se a medida de temperatura estava a menos 1 grau e subiu 7 graus, a nova medida de temperatura vai ser 6 graus. Então, a nossa resposta seria 6 graus Celsius. Como é uma temperatura positiva, você escolhe se quer adicionar o sinal de mais ou simplesmente omiti-lo, deixar assim como está, ok? Então a gente pode deixar dessa maneira. Compreendido, né? Vamos para a quarta questão. Indique os números correspondentes às medidas de temperatura A, B, C e D neste termômetro. Vamos lá. Observem que aqui nós temos um termômetro que está numerado. Veja que o 0 grau ele indica a temperatura que não é nem positiva nem negativa. O que estiver à esquerda do 0 é considerado temperatura negativa. E o que estiver à direita é considerada temperatura positiva, ok? Vamos lá. Então, olhando para a letra A, vejam que ela está localizada acima da temperatura mais 3 graus. Ou seja, o número correspondente à medida de temperatura A é mais 3 graus. Por sua vez, observe a medida B, que está localizada acima do menos 2 graus. Logo, B é menos 2 graus. A medida C está situada acima do mais 1. Então, quer dizer que a medida C corresponde a 1 grau positivo. E a medida D? Observem que a medida D ela está situada no meio entre o menos 4 e o menos 3. Portanto, D é igual a menos 3,5 graus Celsius. Então temos duas medidas de temperatura positivas, que são essas indicadas aqui pela letra A e pela letra C, né?
3 graus e 1 grau, respectivamente, nessa ordem. E temos duas medidas de temperatura negativas, a representada pela letra B e a representada pela letra D, né? Menos 2 graus e menos 3 graus e meio. Quinta questão. Em uma cidade europeia, foi registrada a medida de temperatura ao meio-dia durante os 8 primeiros dias de janeiro de determinado ano. Veja os registros no gráfico a seguir, que relaciona cada dia à medida de temperatura correspondente. Então, temos aqui o nosso gráfico, certo? Que ele relaciona as medidas de temperatura nos 8 primeiros dias de janeiro. E neste gráfico, veja que nós temos dois eixos. Um eixo vertical, de cima para baixo, onde você pode ver as informações relativas às medidas de temperatura, ok? Enquanto que neste eixo horizontal estão marcados os dias, os 8 primeiros dias de janeiro, tá certo? Cada um destes pontos destacados no gráfico nos dá informações da temperatura registrada em um determinado dia da semana. Por exemplo, este primeiro ponto ele indica que no primeiro dia a temperatura registrada foi de 4 graus. Então você pode acompanhar aqui. No primeiro dia, a temperatura registrada foi de 4 graus. Temos também este segundo ponto. Veja que ele indica que no segundo dia a temperatura registrada foi menos 1 grau. Basta observar as linhas pontilhadas. Vejamos. No segundo dia, a temperatura registrada foi menos 1 grau. E assim por diante. Você pode fazer isso para cada um dos pontos. Vamos lá. No terceiro dia, a temperatura registrada foi menos 3 graus. No quarto dia, a temperatura registrada foi menos 1 grau. No quinto dia, a temperatura registrada foi menos 2 graus. No sexto dia, a temperatura registrada foi 2 graus. No sétimo dia, a temperatura registrada foi 1 grau. E no oitavo dia, a temperatura registrada, veja que o ponto referente ao oitavo dia está em cima do eixo horizontal, certo? Indicando que no oitavo dia a temperatura foi 0 grau. Com essas informações, podemos resolver o item A, que pede o seguinte. Faça uma tabela que corresponda a esse gráfico. Vamos lá. Na primeira linha, a gente pode marcar o título da nossa tabela. Medidas de temperatura nos 8 primeiros dias de janeiro. Nesta primeira linha, vamos marcar os dias de janeiro, ok? Que vai do 1 até o 8. Na segunda linha, vamos marcar as medidas de temperatura. Correspondentes a cada um destes dias, usando as informações que analisamos no gráfico. Então, aqui, no primeiro dia, a temperatura registrada foi 4 graus. Então, a gente marca aqui. No segundo dia, a temperatura registrada foi menos 1 grau. No terceiro dia, a temperatura foi de menos 3 graus. No quarto dia, aqui ó, este ponto, a temperatura foi menos 1 grau. No quinto dia, a temperatura foi menos 2 graus.
No sexto dia, a temperatura foi 2 graus. No sétimo dia, a temperatura foi 1 grau. E no oitavo, a temperatura foi 0 grau. Tá bom? Então, assim preenchemos a tabela respondendo ao item A. No item B, pergunta-se qual foi a maior medida de temperatura registrada nesses dias e em qual dia ela ocorreu. Observando o gráfico, vejam que este é o ponto onde ocorre a maior temperatura, tá bom? É o ponto de maior amplitude no gráfico, dissemos assim. Então, a maior temperatura registrada é 4 graus Celsius. Em qual dia ela ocorreu? Ocorrida no primeiro dia. Veja aqui, a temperatura de 4 graus Celsius, ela foi registrada no primeiro dia. E assim resolvemos o item B. Item C. Qual foi a menor medida de temperatura? Em qual dia ela ocorreu? Para identificarmos a menor medida de temperatura, procuramos no gráfico o ponto que está localizado mais abaixo em relação ao eixo vertical. Este ponto a que nos referimos é o ponto de coordenada 3, onde esse 3 aqui indica o terceiro dia, e menos 3, que indica a temperatura. Então, qual foi a menor medida de temperatura? A menor medida de temperatura registrada foi menos 3 graus Celsius, isto é, 3 graus negativos. E essa temperatura, ela ocorreu no terceiro dia. Como podemos ver aqui. Tudo bem? No item D, pergunta-se em qual dia a temperatura registrada foi de 0 graus Celsius. Só é verificarmos qual dos pontos aqui foi marcado em cima do eixo horizontal. Tá bom? Veja aqui que no eixo horizontal, ó, nessa região toda, a temperatura é de 0 graus Celsius. Esse ponto foi o ponto 8 e 0, onde 8 indica o dia e 0 indica a temperatura. Ok? Então, em qual dia a temperatura foi de 0 grau? Foi no dia 8. Item E. Qual foi a medida de temperatura registrada no dia 2? Só é irmos aqui, procurarmos onde é que está marcado o dia 2 e verificarmos qual é a temperatura correspondente. Ó. Veja que o ponto que vamos analisar é este. No dia 2, a temperatura registrada foi menos 1 grau Celsius, ou seja, 1 grau negativo. Vamos para a nossa sexta e última questão. Registre usando números positivos, números negativos e o zero. Item A. Uma altitude que mede 60 metros acima do nível do mar. 60 metros acima do nível do mar. Veja aqui o número que estamos nos referindo é 60. A expressão acima do nível do mar indica que é uma altitude positiva, então podemos utilizar o sinal de mais à esquerda do número 60. Como se refere a uma altitude, ou seja, algo relacionado à medida de comprimento, nós devemos também empregar aqui, são mais 60 metros, certo? O sinal de mais indica que é uma altitude positiva. No item B, a medida da altitude ao nível do mar. Ao nível do mar, gente, indica que é uma altitude que não é nem positiva,
nem negativa. E o número que indica uma medida com essas condições é o zero. Tá? Lembre-se que zero não é nem um número positivo, nem um número negativo. 0 metro nesse caso, porque estamos nos referindo à altitude. Item C. Uma altitude que mede 45 metros abaixo do nível do mar. 45 metros abaixo do nível do mar. Veja aqui que a altitude que consideramos é 45 metros. Entretanto, a expressão abaixo do nível do mar indica que essa altitude é negativa. Então, somos obrigados a utilizar o sinal de menos à esquerda desse número. Tá bom? Então, a altitude que mede 45 metros abaixo do nível do mar indica uma altitude negativa de 45 metros. Item D. Uma retirada de R$80. Aqui estamos nos referindo ao valor monetário. O valor considerado é R$80. Certo? Entretanto, o termo retirada indica que houve uma subtração, né, de um valor pré-existente. Então aqui nós vamos usar o sinal de menos por conta disso. Menos 80, porque foi uma retirada de R$80. No item E temos um depósito de R$50 seguido de uma retirada de R$70. Então veja aqui, ó, um depósito indica que algum valor foi acrescentado. E este valor foi R$50, certo? Seguido de uma retirada. Retirada indica que houve uma subtração de um valor pré-existente na conta, né, de R$70. 70. Então, quando juntamos isso aqui tudo, um depósito de 50 seguido de uma retirada de 70, podemos expressar dessa maneira. Mais 50 menos 70. Tá bom? Um depósito de 50 seguido de uma retirada de 70. Lembro para vocês que é opcional acrescentar ou não este sinal aqui de mais, tá? O sinal de mais é opcional. Então aqui está a nossa resposta. Você poderia marcar simplesmente, né? Simplesmente 50 menos 70. Já é uma expressão que relata o que é pedido no item E. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido a resolução destes exercícios. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos de matemática e dar aquela força ao professor. Valeu!